Olá, povo de Deus, tudo bem? Dia 31 de outubro se aproximando, vamos falar sobre Halloween? Então vamos lá. Então esse é o tema para esse combate espiritual de hoje que vamos trabalhar. Halloween, essa festa que chegou até nós, brasileiros, é boa, não é boa, é inofensiva ou não? O que nós podemos falar do Halloween? Dentro da nossa perspectiva aqui, que é a perspectiva da fé, e do combate, desse combate que nós temos da fé, né? Gente, então, o Halloween é uma festa, vamos chamar assim, né? Que iniciou-se ali entre os povos celtas. Um pouquinho de história primeiro, né? Vou ser breve. Quem são os povos celtas? Os povos celtas são os povos antigos, hoje em dia estão espalhados aí, né? São descendentes, têm os seus descendentes, melhor dizendo, né? Povos que estavam na região da hoje Inglaterra, Escócia, até uma parte da França também, então aquela região da Europa, né? Então esses são os povos celtas. Esses povos pagãos não conheciam Cristo, não conheciam o Evangelho, né? Tinham vários deuses politeístas. Esses povos tinham um desses deuses deles chamado, como é que é o nome aqui? Samhain. Samhain, que era o Senhor da Morte, uma espécie de um Deus que cuidava dos mortos, vamos dizer assim, mandava em todos os mortos. E na visão desses povos, na sua mitologia, na sua prática religiosa, no dia 31 de outubro, véspera aí do inverno, né, esse Deus, o Samhain, ele liberava os mortos. E os mortos, vindo das trevas, vinham até os vivos nas suas aldeias para atormentá-los. E as pessoas procuravam se defender de alguma forma, de várias formas, na verdade. Os sacerdotes celtas, né, eles faziam certas magias, certas coisas, né, para tentar se defender dos mortos. Aí também alguns dizem que começou o uso de abóboras, de iluminar o caminho, né, colocando velas dentro de abóboras. Alguns falam que teve isso também, né, formas de iluminar o caminho, forma de se proteger dos mortos. Isso é a origem do Halloween, tá bom? Uma festa pagã, dos mortos, com medo dos mortos, de um Deus que liberta as almas que vão até os vivos para atormentá-los. Aí está a questão do Halloween. A palavra Halloween não é daí, porque a palavra Halloween, na verdade, ela é cristã. Em que sentido que ela é cristã? É cristã no sentido de que All Hallow Even, em inglês, significa festa de todos os santos, na véspera, melhor dizendo, de todos os santos, véspera de todos os santos, All Hallow Even, né? Juntou tudo isso e tornou-se Halloween. Né? Daí vem. Por quê? Porque a igreja celebra o dia de todos os santos no 1º de novembro. Quando a igreja evangelizou aquela região dos povos celtas, quando a igreja evangelizou a Escócia, evangelizou a Inglaterra e toda aquela região, o que aconteceu? Aconteceu um pouco de sincretismo. Assim como acontece no Brasil com algumas coisas também, né? Ou seja, alguns mantiveram seu paganismo antigo, não assimilaram bem o ensinamento do dia de todos os santos, mas ficaram com o paganismo antigo. Então é isso que acontece. Esse paganismo antigo, essa ideia de bruxaria, essa ideia de mortos que vem até os vivos, que não é uma ideia cristã, não faz parte da nossa fé. Essa ideia dali, dessa região, foi para onde? Foi para os Estados Unidos, né? Os irlandeses, muitos irlandeses que são daquela região, muitos irlandeses que têm nos povos celtas os seus antepassados, levaram esse paganismo para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos isso veio para o mundo, veio para o Brasil, as escolas de inglês e outras, na tentativa, né, de levar as pessoas a imergirem, né, fazer uma imersão numa língua, trouxeram também isso para cá, né, e outras maneiras aí que veio chegando.
Então veja, dos povos celtas o paganismo vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos chega para o Brasil também, e nós temos aí o Halloween, dia 31 de outubro. Agora vem a questão, isso é inocente ou não? É uma festa de criança? Como que nós devemos ver isso? Olha, pela minha experiência como padre, pelos atendimentos e por tudo mais, pelo que a palavra de Deus nos ensina, eu digo que não é inocente. E eu digo que não deveríamos tomar parte nisto e não deveríamos deixar as nossas crianças tomarem parte nisso, no Halloween. Por quê, padre? Eu já dei para você a origem, que isso é pagão, uma ideia de que os mortos vindo até os vivos, ideia de bruxaria. E daí o que vem com isso? Para a cabeça da criança, eu vou falar da criança agora, não vou falar para nós adultos, vou falar o que na cabeça de uma criança, que a criança não distingue totalmente a realidade da fantasia. Na cabeça da criança, então fica que é normal, ok, que mortos venham até os vivos, é normal que existam bruxas, portanto também é normal que existam feitiços, bruxarias, esse tipo de coisa. Gente, o que é o perigo disso? Essa criança vai crescer aceitando estas coisas. Logo, futuramente, como um jovem, até como um adulto, facilmente pode aceitar coisas assim. E aí, no caso, não mais como uma simples brincadeira, não como uma festa de fantasia, mas pode aceitar, por exemplo, receber passes, pode aceitar invocar os mortos, pode aceitar entidades espirituais. Isso é pecado, e pecado grave, e tem consequências perigosas para a vida de uma pessoa. Então você vê que o perigo maior é esse, uma mentalidade pagã entrando na cabeça das nossas crianças. Além desse perigo, que já é grande, o que nós temos também? Uma mentalidade satânica que tem crescido no mundo. Isso mesmo que eu estou te falando, o satanismo está crescendo. No dia 31 de outubro é um dos dias principais para os satanistas, inclusive dia em que se roubam eucaristias nas igrejas, o corpo, a alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo, em alguns casos é roubado nas igrejas, uma pessoa finge que comunga, põe na mão, leva embora, para quê? Cultos satânicos. Então isso existe, é muito grave, mas existe, gente. Então uma mentalidade que nós temos aí de satanismo presente, muito presente já em nosso meio, infelizmente. Contaminação espiritual, perigo de uma contaminação espiritual. Como assim, padre? Olha, se você leva suas crianças numa festa de Halloween e ali nessa festa tiverem pessoas que estão levando a coisa mais a sério, de repente alguém que é ligado à bruxaria ou alguma outra coisa, sei lá, é perigoso. Uma criança pode se contaminar com a presença, pode se contaminar com objetos, pode se contaminar com alimentos. Só para ilustrar isso que eu estou falando para você. Nunca me esqueço que alguns anos atrás, um casal católico, amigos, conhecidos, pessoas de fé, me ligaram na madrugada, desesperados, porque a filhinha deles estava tendo umas reações muito estranhas à noite. Na madrugada me ligaram para eu rezar. Por que dessas reações estranhas? Aí eu questionei, né? No dia anterior tinha ido numa festa de Halloween, e algo que nunca tinha acontecido com a criança estava acontecendo naquela madrugada. Então, gente, não quero me prolongar demais, vai ficar um link para você ver, se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, vai ficar um link, você pode ler um pouco mais do que eu estou falando, mas é isso, não recomendo que você leve de forma alguma aos teus filhos. O contrário, o que você faz? Padre, porque senão nós vamos ser vistos como quadrados, não participando das coisas da sociedade. Olha, tem realmente um preço a ser pago quando a gente quer viver uma fé íntegra. Evangelize as suas crianças. Fale do perigo de bruxaria, fale que isso não agrada a Deus, e fale das coisas de Deus, e fale dos santos, né? Caracterize de repente a sua criança, o seu filho, sua filha com uma fantasia de um santo, para o dia 1º de novembro, dia de todos os santos. Olha aí que boa dica, muitos casais, muitos pais estão fazendo isso. Gente, terminamos com oração. Senhor nosso Deus, abençoe nossas casas, abençoe nossas famílias, afaste para longe todo mal, toda contaminação,
física, espiritual, qualquer tipo, Senhor, que nada entre nas nossas casas e muito menos que toque as nossas crianças. Pelo poder da Tua Santa Cruz, Jesus, sejam as nossas casas, nossas famílias e as nossas crianças protegidas de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família.